foi assim uma época mágica pra gente, né? Eu lembro que eu chegava na empresa pra trabalhar, né? Cara, eu vi você na televisão. Falou, pô, cara, você tava lá. Eu tava lá, tava com o Brás da Viola lá, né? Então eu sou muito grato ao Brás por tudo isso. É, é maravilhoso a gente ter passado por isso, né? Foi uma fase linda, foi uma fase linda. Davi, o lance meu com a música é assim, é meio clichêzão falar isso, mas eu sempre soube que eu era músico. Sim. Eu sempre soube. Eu vi uma música desde criança, eu já estava assim, acompanhando o ritmo, entendendo o que estava acontecendo, sabe? Cantando junto. Eu sempre gostei de música, desde criança. Mas na escola, aqui no Putim, a gente tinha. Eu não lembro se era educação artística, acho que era isso que chamava a matéria. Entre todas as matérias que tinha na grade, tinha uma que chamava educação artística. E dentro da matéria de educação artística, uma parte era dedicada à música. Né? E eu lembro a dona Leni, professora dona Leni, ela foi descobrindo essas aptidões, dizendo, olha, você desenha bem e tal, você pinta, você canta, enfim. E ela chegou a falar isso pra mim, falou, cara, olha, você tem um jeito legal com música, né? Vamos montar um grupo aqui na sala, e nós montamos a nossa primeira banda. Ah, é? É. Eu devia ter, sei lá, 10 anos, 11 anos, imagina, né? E na época, uma música que estava estourada era uma... Comprei 1 quilo de farinha pra fazer farofa. E essa foi a primeira música que nós ensaiamos e nós apresentamos no palco da escola. O palquinho existe até hoje. A escola mudou, mas o palco eles mantiveram. Então tem um palquinho lá, onde os alunos se apresentam. E foi lá o meu debut. Lá que eu, pela primeira vez, eu cantei e falei, olha, estou fazendo música, as pessoas estão me assistindo, né? Sim. Aí depois disso eu passei uma fase que eu fui para a igreja evangélica. Eu fiquei 10 anos na igreja evangélica. E lá na igreja evangélica existe um ministério, existe um trabalho forte, que é o que eles chamam de louvor. Né? E todas as denominações têm a música como uma ferramenta da evangelização. E lá dentro então tinha o louvor. E lá eu aprendi a tocar violão. Aí comecei a tocar violão, e fazia parte ali. E já com ideias, né? Eu tinha um grupo de louvor ali, e eu já imaginando coisas que podia fazer, outros instrumentos, tendo essa ideia de grupo, né? Fiquei muitos anos ali. E paralelamente a isso eu tinha o meu tio Virgílio, que era violeiro. Ele tocava viola, até cantava umas modinhas com ele e tal. Mas assim, eu confesso que eu não estava muito afim de ir para esse lado do sertanejo. A coisa da viola não era muito o que me atraía, não. Me atraía a música como um todo, mas a viola era só uma parte, né? Que eu tinha na família, tinha as festas de família, meu tio tocava e tal. O tempo passou, né? O tempo passou. Eu entrei numa de compor, de fazer umas linhas melódicas, de escrever composições. Eu até compus alguns louvores, alguns hinos, assim, que cantava na igreja, né? Só que depois eu saí da igreja. E aí eu fiquei assim, eu tinha uma referência gospel, tinha aquela referência da música religiosa, e agora eu estava livre, porque na igreja eu tinha mais um pouco assim de restrição, eu ficava mais naquele mundo ali da igreja. Mas agora não, agora eu estava aberto. Aí eu comecei a conhecer um pouco de reggae, de pop, de rock. E o vírus do rock and roll é muito forte, né, cara? Então ficou essa coisa do rock, né? Aí tive contato com rock, né? Progressivo, eu adorava Pink Floyd, muita coisa do Queen, enfim, rock. E eu lembro que um cara me apresentou Bob Dylan uma vez. Eu não sabia quem era Bob Dylan, mas aquilo me pegou de uma maneira, rapaz. Falei, putz, as pedras rolaram, viu, cara? Não teve jeito, a coisa ficou. O Bob Dylan pegou na veia. E fui conhecendo. Mas eu tinha uma afinidade assim muito grande com o pessoal do country, sabe? John Denver, James Taylor, Willie Nelson, esse pessoal do classicão do country raiz lá atrás, né? E aí eu comecei a pensar bem, falei, cara, na verdade eu troquei de caipira só, porque eu, em vez de ficar com caipira brasileiro, agora eu tô com os caipira americanos. Eu comecei a olhar com mais atenção, né? Nessa época, Chão de Chororó fazia umas parcerias com os country americanos, tava tendo esse namoro da música sertaneja com country.
Falei, olha, essa liga aí é interessante também, né? Eu comecei a ver. E falei, pô, eu devia estudar música, né? Devia ver isso melhor. Aí falei pra minha esposa, falei, Nara, a gente mora aqui pertinho, nessa época eu morava no centro, a gente mora aqui pertinho da Fundação Cultural, de repente eu podia fazer um curso de música lá, né? Ah, podia sim, claro, eu vou falar ver pra você. Eu trabalhava na empresa nessa época, né, na IDP, então ela foi ver pra mim. Aí eu cheguei no final do dia, já matriculei você. Você vai estudar com o nosso vizinho. Qual vizinho? O Brás da viola. Ele é professor lá, tem uma orquestra, vai tocar viola. Eu falei, não, viola, não. Não, não era isso que eu queria. Tava pensando assim, alguma coisa, guitarra, não tem, não? Não tem, violão, mas eu matriculei você na viola, porque tem mais a ver. Eu falei, não, não tem a ver, não. E fui ficando nisso, cara. E fui ficando, aí entrei. Esse era o ano de 95, 96. Aí o Braz, um cara muito legal, meu vizinho, de vez em quando eu escutava assim, o som dele ensaiando na casa dele, né? Aí fui ficando mais próximo dele e tal, até que ele me convidou mesmo, fiz umas aulas com ele. Ele falou, Gilberto, você pode entrar aqui na orquestra com a gente, você pode ter uma prática, né? A gente tem muito essa vivência, além da parte, botar a tablatura lá, ensinar e tal, tem a coisa da troca mesmo assim. Você pode vir com a gente, vai lá pra você ver tal, como é que é. E aí eu comecei a não sair mais, né, cara? Fiquei amigo dos caras, conheci o Zemira, conheci seu Oswaldo, Rialcim. Você, né? Você era da orquestrinha na época, era os garotinhos prodígio ali da orquestra. Olhava aquela molecadinha, putz, cara, tocando viola pra caramba. Seu irmão tirando Black Sabbath na viola, Pink Floyd, não sei. Eu falei, caramba, o Matheus tocando umas coisas diferentes. Enfim, eu apaixonei, né? Aí virou parte da minha vida, aquilo ali. Eu comecei a fiquei 2 anos e pouco na orquestra. Então foi assim que começou o meu envolvimento com essa coisa da música, né? Desde criança, passando pela juventude. Quando eu entrei na orquestra eu já tinha uns 30 e poucos anos. Eu comecei meio tarde na viola, tinha uns 30 e poucos anos já. E aí é um divisor, né? Dali pra frente a viola entrou na vida e não saiu mais. Ficou. Eu tô com 58, então praticamente a metade da minha vida eu mexo com viola. Tem mulher que namora quem tem curripacatu. Quem tem a roça do mato me chame que jeito eu dou. Eu tiro a roça do mato, sua lavoura melhora. E o curripacatu eu corto ele na espora. E a mulher namoradeira eu passo por e mando embora. Inacreditável, foi meio um Woodstock nosso, juntou toda aquela mulherada no meio do mato. Foi o frio, né? Você lembra como fazia frio, cara? Eu cantei aquilo tremendo, cara. Um frio, de emoção, né, também, né? Há muito tempo passado, eu nem havia nascido. Eu vou contar esse fato por boca do povo antigo. É um caso verdadeiro, daqueles mais atrevidos. Por causa da ambição, fazendeiro viu perdido. Aquela gravação foi memorável, cara. Nossa. O Paulo Freire no meio do mato gravando a violinha, né? Pra pegar os grilos, né? Hoje você tem os sons, né? Pra fazer uma gravação, quer colocar um pássaro, pega um canto do pássaro em série, né? Edita. Lá não, a gente gravando o grilo. Onde é que tem o grilo? Ah, tá aqui, cri, cri, cri. Agora vamos. É a viola. Aquilo ficou divino. Porque é isso que acontece nas casas, né? Na porta da sua morada.
folia chega assim, ela chega à noite, às vezes tá lá um cachorro latino, um grilo, passarinho, como é que é? Curiango, urutau, tudo faz parte da cena e saiu tudo isso na gravação. Eu achei inacreditável. Quando tava acontecendo a gravação assim, eu lembro do Ari Colares, o percussionista, né, se preparando, fazendo os sons dele. Eu falava, cara, como é que esse som vai sair? Né? Não dava para entender, mas a mágica aconteceu, né? Tudo saiu do jeito que tinha que ser. É uma gravação rudimentar, é uma gravação assim, ao vivo mesmo, né? Não tem nada ali, não tem truque ali. Mas ficou tão bonito, ficou tão verdadeiro, né? A gente ouvindo o disco, a gente vive, a gente que viveu aquilo, vive de novo, relembra. Foi muito bacana aquela gravação, foi memorável. Eu acho que os 3 discos são assim, espetaculares. É uma coisa que devia ser mais divulgada. Porque assim, ele tinha uma cara própria, né, Davi? A orquestra nossa tinha uma cara própria. Ela tinha o jeito de fazer. Por isso que eu falo, o Brás ali estava muito, muito inspirado. Então, a saída da orquestra, cara, eu trabalhei em poucas empresas. Eu tive, assim, na minha vida, acho que 3 empregos. Um informal, que não tinha registro em carteira. Um outro numa fabriquinha pequena, aqui do meu bairro mesmo, do Putim. E depois foram 30 anos de EDP. E todas as empresas que eu saí, eu tenho uma... Eu não sei se é um pragmatismo, é um jeito de lidar com as coisas como elas são, e não como eu gostaria que fosse. Eu tenho saudade, mas eu viro a página, entendeu? Então a orquestra eu virei a página. Eu assim não tenho... Eu só tenho coisas boas para lembrar da orquestra. A saída minha da orquestra, ela foi um pouco traumática, ela foi um pouco tensa, né? Porque eu não estava planejando sair, mas eu saí. E a coisa foi necessária, né? Naquele momento foi necessária. Mas eu encaixo muito bem. É como um boxeador, ele sabe bater, mas ele sabe apanhar também, entendeu? Ele precisa entender, a troca existe, né? E eu tô acostumado com isso, eu viro as páginas, entendeu? Então foi tranquilo. Lidei com isso no começo um pouco estranho, porque eu já não tinha mais aquela rotina, né? Mas logo que eu saí da orquestra, eu e o Zé Mira, o Edmir, a Luciana, a Marina Mira, o Arcanjo, nós montamos um grupo que chamava Raízes do Vale, né? E com esse grupo a gente fazia o que a orquestra fazia, que era viajar, que era ir nas casas de cultura, que era ir nas prefeituras. Nós tocamos no Vale do Paraíba inteirinho. Então era isso, eu saí da orquestra, montamos Raiz do Vale. Nós fizemos 2 trabalhos até. Eu com o Zé Mira montamos também a orquestra a Folia de Reis do Zé Mira. Então isso aí acabou. Durante o ano a gente fazia o corre com o Raiz do Vale, e no final do ano a gente parava o Raiz e fervia na orquestra, na folia. E aí a folia ficou esses anos todos aí. O Zé Mira faleceu, eu acabei, a convite da família, assumindo, ficamos tocando a folia. Mas a saída foi isso, a saída acho que foi no ano 98, 98 que eu saí. Vem pagode por esse Brasil inteiro. No braço dessa viola, minha mão desce viver. Nas suas cordas que vibram, meu dedo toca maneiro. No som da viola e do peito, fica marcado o violeiro.